Salmo 100, verso 4. Podemos ler conforme está no telão, no 3, 1, 2, 3. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para celebrar o 38º ano da Igreja Avivamento da Fé aqui no campo de Carapicuíba. E o pastor Fábio, iluminado pelo Espírito Santo, ele colocou um tema nesta festa, que é o tema da adoração. Entrar pelas portas do templo, adorando a Deus, agradecendo a Deus e louvando o seu nome. E quando nós pensamos em adoração, nós nos lembramos que adorar, biblicamente falando, significa aproximar-se e beijar o pé de. Quem adora, aproxima-se. Quem adora, se prostra. E quem adora, beija o pé. Essa expressão, beijar o pé, foi uma expressão que fez muito sentido nos dias de Jesus, porque algumas pessoas tiveram a oportunidade de literalmente oscular, beijar o pé de Jesus. Mas nós sabemos que essa expressão, beijar o pé, tem a ver com outra coisa. Tem a ver com usar os lábios para proferir palavras de reconhecimento, palavras de celebração e palavras de engrandecimento ao Senhor. Quando nós falamos sobre adoração, nós podemos andar pelo campo da adoração em si, da teologia da adoração, e podemos andar pelo campo das qualidades e das características do adorador. Quando eu estava preparando a mensagem para esta noite, Deus colocou no meu coração falar sobre, não a adoração especificamente, mas sobre as qualidades do adorador. E Deus colocou no meu coração o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, lá no capítulo de número 4, e ali nós temos uma história conhecidíssima por todos. Essa igreja é uma igreja muito educada e ensinada na palavra, e sabe de cor e salteado, de ponta a ponta, toda a narrativa de João 4, que traz ali para nós a história da mulher samaritana e do encontro que ela teve com Jesus. E com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 4, o encontro da mulher samaritana com Jesus e toda a significação daquele encontro, eu quero falar sobre algumas características e alguns tipos de adoradores que Deus possui e que estão demonstrados, estão declarados, expostos e presentes na narrativa de João 4. O primeiro tipo de adorador que nós temos ali, e que possa ser que nós encontremos também alguma referência ou algum exemplar deste adorador também aqui, porque a palavra de Deus, irmãos, ela trabalha com arquétipos. Ou seja, ela trabalha com modelos, ela trabalha com referenciais, ela trabalha com paradigmas. E quando nós estamos lendo, meditando, estudando, ou ensinando, ou pregando a palavra de Deus, todos quantos têm contato com a palavra, devem ir se identificando com os personagens e com estes modelos e estes paradigmas da Bíblia. E quando nós nos identificamos com um paradigma ruim, com um modelo não muito
adequado ou não muito indicado, então nós precisamos corrigir a nossa vida. E quando nos identificamos com um modelo que é exemplar, nós devemos reforçar as nossas condutas para que pareçamos cada vez mais com aquele personagem ou aquele tipo bíblico que está nos ilustrando. Então, quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos ali tipos de adoradores, e talvez esses tipos estejam também representados, estejam também presentes aqui em nosso meio. O primeiro tipo de adorador que nós vamos encontrar em João 4 é aquele descrito no versículo de número 20. E o que é esse adorador descrito no versículo 20 de João 4? É o chamado adorador religioso, porque a mulher, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizem que é para adorar em Jerusalém, o lugar aonde Deus separou para a adoração. Esse tipo de adorador de João 4:20 é o chamado adorador religioso. Esse adorador, ele reduz a adoração a um ambiente, ele reduz a adoração a um CEP, ele reduz a adoração a um logradouro, ele reduz a adoração a um espaço, a um ponto de georreferenciamento, a um ponto latitudinal e longitudinal. Ou seja, ele entende que o culto, a adoração, o louvor, a aclamação, o reconhecimento, a entrega, o quebrantamento, só pode ser atribuído e dado e destinado e entregue a Deus se for num lugar específico. Quer dizer, ele entende que se não houver aquele ambiente, que se não houver aquele lugar, a adoração, ela não pode ser dada, ela não pode ser entregue, ela não pode ser exposta. Esse indivíduo tem uma adoração ou uma prática de adoração presa a um ambiente, e logo ele também se prende a determinados atos litúrgicos, a também determinadas formalidades e a determinadas estruturas religiosas. Esse indivíduo adorador religioso, ele acredita que Deus, ele só se manifesta em certos lugares, em certos horários e em certos formatos. Para ele, a pergunta principal não é quem é Deus, mas é onde se adora e como se adora. E por quê? Porque ele está preocupado com endereços e com formalidades. É aquele indivíduo que vem para cumprir protocolos, para cumprir solenidades. Ele vem porque ele está preso a determinado regramento, ele está preso a determinada entabulação, e ele compreende que a adoração só pode acontecer se ela for estritamente naquele formato, naquele carimbo, naquela marca, naquela tela. Mas esse adorador, ele é um adorador geralmente muito apegado à instituição. Ele não se preocupa muito em ser íntimo de Deus, ele se preocupa em estar alinhado com as instituições. E não quer dizer que nós não devemos estar aliados com a instituição, porque a instituição, ela revela a igreja no seu aspecto visível, no seu aspecto material, no seu aspecto terreno, a igreja organizada. Então nós temos que ter sim compromisso com as instituições a qual frequentamos, mas o nosso coração não pode estar preso na instituição para adorar. Nós não adoramos somente aqui. A nossa vida, como disse o Lutero, deve ser uma doxologia viva e ambulante, quer no carro, quer em casa, quer na rua, quer no trabalho, quer em qualquer outro lugar. Deve sempre haver no nosso coração, na nossa boca e na nossa alma
um altar erguido para Deus, onde Deus é adorado, onde Deus é louvado e onde Ele é celebrado. Mas o religioso, ele não se preocupa com isso, ele respeita a solenidade, mas ele perde a sensibilidade espiritual. Ele confunde reverência com rispidez, e ele também confunde reverência com tradição, ele confunde rigidez com espiritualidade. O Senhor Jesus, quando ele chega para essa mulher, ele confronta esse modelo, e ele explica para ela que os adoradores de verdade não estão presos, ou não pode prender a adoração, o louvor, o culto, a celebração, a entrega a um lugar. Quem adora, adora em espírito e em verdade, e aonde estiver, seja no templo ou no monte, seja na rua ou seja em qualquer outro lugar, está adorando, está celebrando, está cantando, está louvando, está engrandecendo ao Senhor. É interessante que Jesus, ele mostra que uma estrutura não é capaz por si só de sustentar a presença de Deus, e o formato não pode virar o centro é Deus, e todo o mais é questão periférica em torno de Deus, porque Deus, segundo o livro dos Reis, 1 Reis 8:27, Deus não pode habitar em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita no Monte Gerizim, e Deus não habita no templo especificamente. Deus quer habitar nos corações, Deus quer habitar nas mentes, Deus quer habitar na alma, Deus quer habitar no interior. Você é a casa de Deus, você é o lugar onde Deus repousa a sua glória, a sua unção e o seu poder. Em Isaías 29:13, Isaías diz: este povo vai no templo e se aproxima de mim com a boca, mas o coração está distante. E em Atos 7:48, o texto que fala sobre o Estevão diz que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Na mente da samaritana estava o texto de Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 29, que lá Moisés diz que os samaritanos poderiam adorar no Monte Gerizim, e aí ela diz: olha, nós adoramos aqui, vocês adoram lá, então nós não podemos adorar juntos. E Jesus vem e diz para ela: mulher, sobe o nível, mulher, para de ser tão religiosa, para de ser tão dedicada à sua fé, a ponto de você perder o Deus da fé. A glória de Deus, ela habita e ela enche toda a terra. É claro que é uma bênção estar na igreja, é uma bênção, e nós devemos nos reunir, porque aqui nós adoramos coletivamente, aqui nós abraçamos os irmãos, aqui nós cultivamos um ambiente de fé, aqui nós ouvimos a palavra, aqui a bênção de Deus repousa sobre nós. Mas depois, aleluias, que você sai daqui, você continua indo para sua casa, para o trabalho, para onde você for, levando essa adoração, esse louvor e essa celebração ao nosso Deus. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o A.W. Tozer, e o Tozer diz que a religião, ela até pode prosperar por um tempo, mesmo quando Deus está ausente. Às vezes o religioso, ele cultiva tanto um lugar, ele cultiva tanto uma prática, e ele diz que só se ele tiver aquela prática, Deus será adorado. Não, queridos irmãos, a religião, como diz o pastor Tozer, já descansou no Senhor, a religião ela pode se sustentar por um tempo, mesmo sem a presença de Deus. Então a gente precisa ver se nós estamos adorando de forma genuína, autêntica e verdadeira, ou se estamos sendo meramente religiosos. Os religiosos não vieram esta noite. Aqui tem pessoas com a alma derramada diante de Deus. Se isso é verdade, levante a tua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz. Abra sua boca. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Oracandoremachurabai. Orecandoremachurabai.
O primeiro tipo de adorador é o adorador religioso. Deus nos livre de nos tornarmos religiosos plásticos, que nós sejamos verdadeiros. Segundo tipo de adorador é o que está em João 4:22, na parte A, que é o chamado adorador ignorante. João capítulo 4, versículo 22, a parte A, Jesus vai e diz para essa mulher uma coisa terrível. Jesus diz assim, ó: vós adorais o que não sabeis, vocês adoram o que vocês não conhecem. Aqui está um tipo de adorador pernicioso, terrível. Por quê? Porque ele é um adorador que adora cheio de boas intenções, mas ele adora sem conhecimento do verdadeiro Deus. Ele canta, ele ora, ele participa, mas ele não conhece o Deus que adora, ele não conhece o caráter de Deus, ele não teve experiência pessoal com Deus. E aí ele se firma em frases prontas, em experiências dos outros emprestada. A fé é uma fé superficial. Por quê? Porque ele adora o que não sabe, ele adora por adorar, ele adora pura e simplesmente por reproduzir, ele não busca conhecimento. Jesus não chama essa adoração, ele não desclassifica completamente essa adoração, mas Jesus, ele diz que ela é uma adoração incompleta, ela é uma adoração parcial, porque o indivíduo já está adorando, já está cantando, mas é uma adoração perigosa. Por quê? Porque ela é incompleta. A pessoa só louva a Deus, adora a Deus, mas não procura ler, não procura meditar, não procura compreender. A pessoa fica na periferia da fé, a pessoa fica no campo da simpatização pelo Evangelho. É uma pessoa igrejeira interessada até, mas ela tem medo de se aprofundar. Ela tem medo de se aprofundar. Ela vem para a igreja, vem para as campanhas, ela vem para as festas, vem para os congressos, vem para os eventos, mas ela não se aprofunda, ela não se alinha, ela não se membra, ela não se estabelece como serva de Deus de verdade. Ela tem medo do que tem por trás das cortinas. Mas eu quero dizer para você que se você romper essa cortina, você vai encontrar a glória de Deus. Rompe essa cortina e entra no Santo dos Santos, porque Deus quer revelar para você a glória dele. A glória dele. E a glória dele vai até o átrio exterior, muito bem, vai até o lugar santo, mas nunca rompe ao lugar santíssimo. O véu do templo já foi rasgado de alto a baixo. E você não precisa ficar na periferia da fé, você não precisa ficar sendo apenas simpatizante do Evangelho. Você precisa de fato adentrar por estas portas com louvor, entrar por esses átrios com adoração e dizer: Senhor, eu quero sentir a tua glória, Senhor, eu quero sentir a tua glória, eu quero sentir a tua presença. Interessante que quando a gente pensa do ponto de vista do tabernáculo, nós temos algumas coisas interessantes. Se nós formos para o átrio exterior, nós vamos encontrar a pia de bronze, é uma coisa boa, dá vontade de ficar lá lavando as mãos o tempo todo. Se nós formos olhar para o outro lado, nós temos o altar do holocausto, é coisa boa, dá vontade de ficar vendo lá o sacerdote imolando o animal, o sangue caindo, ele pegando numa bacia e passando nos utensílios e depois queimando. É bonito ver aquilo. Se a gente for para o lugar santo, é um lugar encantador também. Por quê? Porque lá tem o candelabro, as luzes do candelabro, geralmente elas são incandescentes e elas nos envolvem, e solta uma fuligem ali, que aquela fuligem nos entorpece, aquela fumaça nos envolve. Se a gente olhar para a mesa da proposição, é bom, porque a gente vê 12 pães com 12 representações das tribos de Israel. A gente diz: puxa, aqui é maravilhoso. Se nós olharmos para o altar do incensário, vamos dizer: puxa, esse lugar é bom, olha aqui as orações dos outros subindo, que coisa maravilhosa. E aí a gente não rompe a cortina, a gente não entra no átrio, a gente não entra onde Deus quer que a gente entre. Tem muita gente que vem para a igreja, é simpatizante do Evangelho, traz nomes de pessoas para pastores orar, mas não tomam compromisso com Deus. É uma adoração sem conhecimento, é uma adoração de tabela,
é uma adoração sem compreensão, é uma adoração que pode até ser cheia de boa intenção, mas ela não se aprofunda, ela não é uma adoração que entra no lugar santíssimo. Nenhum desses lugares aí do templo é tão glorioso quanto entrar aonde está a arca do tesouro, aonde está a arca do concerto, aonde está a arca da Shekinah. Os querubins, glória, não estão lá no altar, os querubins não estão na bacia, os querubins não estão ali no candelabro, nem também no incensário, nem na mesa da proposição. Os querubins estão prostrados lá no lugar santíssimo, lá dentro, lá dentro. Se você quiser viver a sua vida inteira na superficialidade, Deus vai respeitar você. Mas se você quiser se aprofundar, assim diz o Senhor, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Entre por elas, entre pelas portas. Esses dias eu fui com um amigo meu, ele me falou: pastor Henrique, o senhor pode pregar num culto no lar? Falei: claro que eu posso, só a gente vê o dia. E aí ele disse: olha, nesse dia, e dava certo para mim, era um período de férias, eu tinha um tempo à noite assim livre, e ele disse assim: vamos nesse dia? Eu falei: vamos. Cheguei lá, uma casa cheia de gente, e a família da casa que recebia o culto na casa, uma família de mais ou menos umas 10 pessoas, só a mãe, a matriarca, era crente. Os 10, eles preparavam o ambiente da sala para receber aquela turma toda, eles faziam o bolo, eles preparavam o suco, compravam pão de queijo, eles tudo isso. Mas aí eu cheguei e falei assim: mas vocês todos são crentes já? Não, pastor, a gente está aguardando. Eu falei: tá bom, há quanto tempo acontece esse culto aqui? O irmão falou: há mais de 20 anos que acontece esse culto. Vai ficar na periferia, vai ficar na borda, vai ficar no perímetro, ou você vai entrar, pelo amor de Deus. Deus está te chamando para um compromisso. Deus está te chamando para você assumir a fé, assumir a Bíblia, assumir o Evangelho, assumir Deus, assumir Cristo, assumir o Espírito Santo, assumir essa vida de pureza e de santidade. Deus deseja que você assuma. Fala para o seu irmão: sai das bordas. Diga: sai das bordas. Diga para ele: sai das margens, sai das margens. Uracandarabai, choramai, lecandoremar, chorabai. Sai das bordas, sai das margens. Aleluia, sai da periferia, sai do perímetro, sai da fronteira. Entra, porque Deus vai revelar coisas para você. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai abrir a tua mente, Deus vai abrir teu coração, e você vai compreender coisas extraordinárias. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tinha um irmão que a filha dele era crente, a outra filha crente, a esposa crente, e ele ia anos a fio na porta da igreja. Ele gostava de deixar minha cunhada e a família dele, e ele voltava para casa, e depois ele ia buscar. Quando tinha sítio com os irmãos, ele ia até a porta do sítio, deixava a família e voltava, e depois ia buscar. Quando tinha não sei o que, ele ia. Aí eu disse: meu filho, quando é que você vai parar de ficar na porta, nesse limiar, e você vai entrar? Aí ele compartilhou comigo uma frase. Ele disse assim: não, eu tenho escutado falar que depois do arrebatamento haverá uma segunda possibilidade. Nesta segunda possibilidade, no período do anticristo, eu não vou aceitar o sinal da besta, e eu vou entrar nesse período. Deus permitiu, não é que Deus faça isso com todos, e que esse seja um método de Deus, mas aconteceu com ele, eu só estou narrando o que aconteceu com ele. Deus permitiu que a esposa desenvolvesse um câncer, e a esposa foi quase que à morte. E aí ele me ligou um dia e disse: Henrique, eu quero que você venha aqui, porque eu quero aceitar Jesus. Oh glória. E aí nós fomos lá, ele aceitou Jesus, e ele falou assim: Henrique, eu não quero só aceitar Jesus, eu quero também conduzir uma campanha de oração pela minha esposa. Ele está firme até hoje, para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: sai das bordas. Oh glória, oh glória. Fala para o seu irmão: sai das beiradas, sai das beiradas. Entra pelas portas. Há lugar aqui dentro, Deus vai revelar a glória dele.
Deus vai revelar a glória dele. Deus vai revelar a glória dele. Deus vai falar ao teu coração. Deus vai demonstrar coisas extraordinárias para você. Deus vai trazer coisas extraordinárias. Há um terceiro tipo de adorador, que é o adorador descrito em João 4, 16, 17, 18. Esse é o adorador de ânimo dobre. O ânimo dobre, ele é difícil, porque ele é um indivíduo que ele tem uma vida religiosa que convive concomitantemente com uma vida irregular. É a mulher samaritana, que é uma mulher religiosa. Ela sabe aonde adorar, sim ou não, irmãos? É uma mulher interessada pelas coisas de Deus, uma mulher sedenta pela espiritualidade e sedenta pela revelação de Deus, mas ela não consegue ter uma vida organizada. Ela fala de adoração, mas ela vive uma vida irregular. O Senhor Jesus, ele confrontou essa mulher quando ele diz: vai lá, mulher, e chama teu marido. E aí nessa hora Jesus entrou na vida íntima. E quando Jesus entrou na vida íntima, saiu da vida meramente religiosa, da vida meramente protocolar, da vida meramente da onde o inglês vê, da vida onde todo mundo está ali e parece que todo mundo está bem. Quando Jesus entrou na intimidade, ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus vai e diz para ela: disseste bem, mulher, você não tem marido, você já teve 5 maridos. E esse não é um problema. O problema é que esse que você tem agora, você está vivendo num problema agora. Jesus não discute os pecados passados. Fala comigo: Jesus não discute pecados passados. Pecados resolvidos foram resolvidos. Agora Jesus discute os pecados atuais. Ele diz: você já teve 5 maridos, não está com nenhum deles, tudo bem, mas você agora tem alguém, e esse alguém não é verdadeiramente seu, ou não é exclusivamente seu, não é integralmente seu. Você está partilhando alguém com alguém. É o adorador de ânimo dobre. É o indivíduo que é espiritual no discurso, mas ele é carnal na prática. O texto bíblico não revela o nome dessa mulher. Na cultura judaica, o fato de não revelar o nome já indica uma certa marginalização, um certo preconceito. Ela também tem uma vida difícil. Por quê? Porque ela vai buscar água meio-dia, e meio-dia é o lugar e é o momento que o sol está mais quente. Isso mostra que ela não é uma pessoa muito benquista. É uma pessoa que de alguma forma é desprezada, é rejeitada, está vivendo uma vida que é reprovável, a ponto de entrar sozinha e sair sozinha. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele não ignora isso. Diga comigo: Jesus coloca o dedo na ferida, mas depois derrama óleo para sará-la. Huracão levar. Jesus coloca o dedo na ferida, mas não para condenar. Depois que a ferida é reconhecida, ele derrama o óleo para sará-la. Antes de falar de adoração verdadeira, é preciso ter uma vida verdadeira. O Senhor Jesus, ele fala que essa mulher tem um coração parcial. Ela está em cima do muro. Um dia eu ouvi uma ilustração que eu fiquei encantado com a ilustração. Eu acredito que os irmãos aqui, como bons estudiosos, já conheçam. Mas diz que o indivíduo estava de um lado e estava em cima do muro, e tinha no lado dele Satanás, representado por uma figura, e um anjo representado por uma outra figura. E de repente aquele anjo dizia: desce do muro para cá. E o outro não falava nada. E o anjo dizia: desce do muro e venha para cá. E o outro dizia nada. Quando foi numa certa hora, o cidadão falou para o anjo: espera aí,
por que você não fala nada? Aí ele disse: porque você está no muro, e o muro também é meu. Se você fica no muro, você está onde eu quero. Ficar no muro é ter essa vida dupla. Queridos irmãos, Deus nos chama para ter uma vida inteiriça na presença de Deus. Fala para o seu irmão: Deus conhece os seus problemas. Diga: e eu não conheço. Diga: eu não conheço, mas o Senhor conhece. Diga: e o Senhor vai te dar graça, e o Senhor vai te dar poder, e o Senhor vai te dar autoridade para você resolver esses problemas, para você resolver esses problemas e estar aqui por inteiro, em nome de Jesus. Que Deus nos livre de sermos adoradores duas caras, sermos adoradores raimundos, um pé na igreja e um pé no mundo, sermos adoradores mornos, nem quente e nem frio. Não adianta, irmãos, esse calor aqui, não adianta essa efusão aqui, se a gente não consegue resolver as coisas na nossa intimidade. Agora eu sei também que nem todas as coisas são tão fáceis e simples de serem resolvidas, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar iluminação, e você vai resolver isso de uma vez por todas. Você vai resolver isso de uma vez por todas. Há um quarto tipo de adorador que aparece em João 4. É aquele descrito em João 4, 23 e 24, que é o chamado adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, como, irmãos? Em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor procura quem adora em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, ela envolve algumas coisas. Ela envolve uma completude de alma, mente e coração. A adoração verdadeira, ela envolve palavras e às vezes envolve o silêncio. A adoração verdadeira, ela envolve expressões vocálicas e gestos e expressões com as mãos. Mostra a adoração verdadeira quem levanta as mãos, quem louva em público, mas também aquele que no seu canto, no seu recato, na sua discrição, na sua singeleza, com as mãos baixas, com a boca muda, está com o coração quebrantado diante de Deus. Eu não vejo você adorando, mas Deus vê. Eu não consigo, eu só consigo ver o teor da sua adoração quando você é efusivo, quando você é explosivo, quando você é expansivo. Mas o Senhor, Ele vê o seu coração, Ele lê a sua mente, Ele lê a sua alma. A adoração verdadeira envolve reconhecimento dos atributos de Deus. Eu não sei se você já louvou os atributos de Deus esta noite. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Mas Deus também é amoroso, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é santo, Deus é justo. A verdadeira adoração, ela envolve gratidão. Gratidão a Deus pelo que Ele é, e gratidão a Deus pelo que Ele faz. Ele tem feito muito por você, Ele tem feito muito por mim, Ele tem feito por nós. Eu louvo a Deus porque Deus tem feito por nós. Oh glória, 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 oh glória. Nas singelezas Deus vai lhe mostrando o seu cuidado. Oh glória, oh glória. A adoração verdadeira tem a ver com louvar a Deus nas conquistas, mas louvar a Deus também nas provações. A adoração verdadeira tem a ver com a submissão à soberania de Deus. Louvar Deus verdadeiramente é louvar com toda a inteireza de ser. E por fim, ao quinto e último tipo de adorador, que é aquele adorador
que não fica apenas em palavras, mas Ele transforma as palavras em ações. E eu queria terminar com esse tipo aqui, falando para os irmãos o seguinte: essa igreja, graças a Deus, completou 38 anos, amém, irmãos? Amém. Tem um pensador que diz que nós só podemos ver ao longe porque nós nos assentamos nos ombros de gigantes. E quem são os gigantes? Os gigantes são os cavadores de poços, aqueles que de fato e de verdade lançaram os fundamentos da obra, fizeram uma obra extraordinária. Esses indivíduos deixaram os seus legados, mas nós agora precisamos dar continuidade, e cada mão aqui precisa continuar construindo a história dessa igreja nesse campo, em nome de Jesus. A mulher samaritana, ela é uma adoradora que entende, evolui, progride ao nível de ser uma adoradora verdadeira depois de Jesus ter feito a obra na vida dela. Mas depois ela vai transformar a adoração em serviço. Sabe qual é a expressão hebraica para culto? A expressão hebraica para culto é a expressão avod. E avod, ou avodar, essa expressão, ela significa culto, mas ela também significa serviço. Quando é que eu estou prestando o meu culto? Quando eu estou entregando nas mãos de Deus o meu serviço. Aliás, culto em inglês é service. E o que quer dizer esse service? Quer dizer serviço. A gente vem aqui não para nós mesmos, mas para trabalhar para o Senhor, para fazer alguma coisa no reino de Deus. O que é que você vai se prontificar a fazer para o Senhor? Com a permissão do pastor, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Ô Glória, eu queria que você fizesse uma oração aqui, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, estou feliz, Senhor, por estar participando desse aniversário de 38 anos. Nós estamos vendo ao longe, porque estamos assentados nos ombros dos gigantes que o Senhor levantou nessa igreja. Homens que deram suas vidas por esta obra, homens que aplicaram seus talentos, pessoas que se dedicaram a esse ministério. Mas agora, Senhor, é a minha vez. É a minha vez, Senhor. É a minha vez. Eu quero ser usado pelo Senhor. Toma os meus talentos, toma as minhas habilidades, toma as minhas faculdades, toma os meus dons, Senhor, e me usa, Senhor. Eu não sei em que eu posso ajudar, mas me mostra, Senhor, para que eu também dê a minha contribuição na história desta igreja. Quando comemorarmos 50 anos, que eu seja um daqueles lembrados como gigante também, sobre os ombros que vão segurar, que vão sustentar aqueles que vierem depois de nós. Nos dá, Senhor, a oportunidade de darmos continuidade a esta obra, ampliarmos esta obra, e que a glória desta última casa seja maior, Senhor, do que a glória da primeira. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em mim, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.